Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos convidar o pessoal para chegar. Mandar aviãozinho, gente. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Convide alguém para trocar ideia depois com vocês sobre esse assunto. Olá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Faz um sinal aí para mim, um joinha. Se estiver me ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim? Andresa, querida, um beijo. Juliano, seja bem-vindo. Muito bom. Então vamos começar, né? Estão nos ouvindo, vamos lá. 2020 único é o nome da nossa maratona, né? 2020 um ano difícil, um ano complicado, um ano com muito fora daquilo que a gente poderia prever, mas 2021 está na nossa mão fazer diferente, depende de nós. Não são as circunstâncias, né? Mas a nossa mentalidade nova, as nossas ações diferentes, os nossos contatos diferentes, tudo isso vai fazer com que 2021 seja um ano diferente, um ano novo, um ano cheio de novidades de vida. Deixa eu só mandar um abraço para o Gerson, meu amigo, há muito tempo eu não vejo aqui presente na live. Então depende de nós fazer desse 2021 um ano único, por isso 2021 único, o nome dessa nossa maratona, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo. E ele tem como título, né? Vocês que viram as chamadas aí, medo. Coisas que a gente tem medo e a gente nem sabe, né? Mas antes disso, a gente precisa falar de uma coisa. Muitas vezes o medo ele é um tabu, porque a gente foi... só um minutinho, gente, que tá sem áudio aqui. Na live minha live tá sem áudio, né? Pera aí. Que a gente está transmitindo ao mesmo tempo na live do Márcio, no Instagram dele e no meu. Vamos fazer um ajuste aqui, só um minuto. Enquanto isso, gente, pode dar uma curtida, pode mandar aviãozinho para alguém. Vamos lá. Vamos lá. Gerson, você tá me ouvindo aí na minha live agora? Quem tá no meu Instagram tá me... Não? Quem tá no meu Instagram tá saindo som? Tem que esperar o delay, né? Tá me ouvindo agora? Quem tá no meu Instagram tá me ouvindo? Gerson, galera aí. Faz um sinalzinho pra mim. Alto aqui, volume. Continua sem? Então, pera aí. Então vamos... Deixa eu acertar aqui problemas técnicos, gente. Calma aí. Sai o de ouvir, né? Tá me ouvindo agora aí? Vocês estão me ouvindo no meu... Quem tá no meu Instagram tá me ouvindo? Faz um sinalzinho, diz um sim. Ou não. Ou não. Não vai dizer. Quem tá no meu Instagram, por favor. Agora funcionou. Beleza, Ótimo. beleza. Gerson, você não ouviu? Falei que manda um abraço pra você, saudade. Tem tempo que a gente não se vê, hein? Paula. Vamos lá, gente. Então a gente estava falando de 2020 único, né?
que é o ano que a gente pode fazer com que seja único, que seja diferente. E para hoje, né, nessa segunda live dessa sequência, dessa maratona, a gente escolheu o tema medo, né? E quem viu a chamada aí, a gente dizia assim, medo, você tem e nem sabe. Porque muitas vezes o medo, a gente tem alguns medos e a gente não sabe, não identifica como medos, né? Porque muitas vezes o medo ele é um tabu, né, na nossa sociedade, é um medo cultural. A gente desde criança é ensinado, você não pode ter medo. Então a gente não admite que tem alguns medos. Só que o fato da gente não admitir que tem medo, acaba que a gente fica com todo o prejuízo de ter medo, porque a gente não admite, a gente não reconhece, né? Então muitas vezes a gente prefere ignorar, né, que tem limitações, que tem traumas, né, prefere agir como se os medos não existissem. E o fato de você negar algo não quer dizer que aquilo não exista, né? O fato de você dizer que tem medo, não tem nada de errado disso. O problema, o errado que tem, é você não vencer esse medo e é continuar escravo dele, continuar dependente, continuar limitado por aquele que o medo te proporciona. Então esse é o grande problema. Então assim, só para você entender um pouquinho do que a gente está dizendo, né? Quando a gente diz que você tem medo e não sabe, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho medo de falar em público, a sua mão, daquele nervoso, né? Na verdade você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. E falhar em público vai te expor, vai te ridicularizar, vai te deixar com vergonha. Então o medo não é de falar, porque muitas vezes você sabe falar, você sabe o conteúdo que você tem para falar, é tranquilo para você. Mas a falha já é uma coisa que te inibe, né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de ser amado ou de amar alguém, né? A pessoa não tem medo de amar alguém, ela tem medo de ser rejeitada. Então, pelo fato dela não ter medo de ser rejeitada, ela acaba não amando, não se envolvendo. E o nosso cérebro trabalha para nos proteger. Nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente, né? Então, como você tem medo de ser rejeitado, você prefere não se relacionar. Então, seu cérebro faz de tudo para que você não tenha um parceiro, que você não consiga manter um relacionamento, né? Você não tem medo de altura, você tem medo de cair, né? Você não tem medo de mudar as coisas. Eu tenho muita dificuldade com mudança. Você não tem medo da mudança. Você tem medo do fracasso de repente não conseguir mudar. Não consigo e aí vou fracassar. Então, para não não me relacionar com o fracasso, eu acabo não mudando, né? Então, são essas coisas. Antes da gente continuar, assim, a gente tem muitas chaves para entregar, para te ajudar nesse 2020 único, né? Eu queria te pedir assim, dá uma respirada funda, assim, lembra de alguém que precisa mudar, alguém que tem medo, alguém que tem limitações, que enfrenta dificuldades, assim, puxa pelo nariz, solta pela boca, assim, essa primeira pessoa que vier na sua mente, clica nesse aviãozinho embaixo aí, nessa pipinha que tem aí, manda essa live para alguém. Porque um dos princípios da gente fazer um 2021 bom, de ter, né, essas coisas, é a gente aprender também a transbordar, a cuidar do outro, a ajudar outras pessoas. Então, se você puder colaborar, contribuir com alguém, encaminhando essa live para alguém, faça isso, tá? E aí a gente vai entregando algumas chaves durante o processo aqui. Então, dá um oi para minha mãe, né, gente? Oi para todo mundo, mas a minha mãe tá na live. Olha que bênção. Deixa eu dar um oi para minha sogra, então, né? E aí, gente, nós temos dois tipos de medo. Tem o fisiológico e o emocional. A gente vai tratar hoje do emocional, tá? Que tem mais a ver com o que a gente quer conversar com vocês. E a gente precisa entender que o medo, ele é um efeito de uma causa. Exemplo, eu não consigo, vamos pegar o exemplo que a gente começou. Eu não consigo falar em público. Por quê? Porque eu tenho medo. Não, você tem medo porque você tem uma outra coisa que é a causa desse medo de falar em público. Você teve algum... Vamos falar mais na frente. Por exemplo, quando você está doente, você tem uma febre. A febre não é a doença. A febre é um sinal, é um efeito de uma causa que é algo maior que está por trás. Então, é um sinal de que tem algo por trás daquilo ali. No caso, uma infecção que causa uma febre, né? Então, sempre pensando nesse sentido. Então, o problema que a gente tem não é... Dá uma acenada aqui para a galera. Não é o medo em si. O medo já é o efeito. Então, os nossos medos, as nossas dificuldades são efeitos.
A causa são os nossos bloqueios emocionais ou travas emocionais. Todos nós temos alguns. Todos. Todo humano tem. E todo bloqueio emocional, por que ele existe? Como que acontece? Você vivenciou alguma coisa lá no passado, pode ser desde bebê, desde a barriga da sua mãe, desde criança, adolescente até adulto, algo que você vivenciou como negativo e veio junto uma emoção muito forte, qualquer emoção, muito negativa, muito forte. Isso entra no seu subconsciente e fica marcado como se fosse uma mancha. Então, marca o seu subconsciente com essa mancha. Então, toda vez que você tiver que fazer algo parecido com aquilo, tomar alguma decisão, ou fazer alguma coisa que tenha a ver com o sentimento que te deixou aquela mancha, você vai lembrar, o seu cérebro vai voltar lá, vai lembrar daquela situação inconscientemente, nem sempre é consciente, inconscientemente, e aí você vai tomar a decisão de não fazer o que você tem que fazer, por causa do medo. Então, essa mancha é uma marca que fica lá no subconsciente. Então, por isso que não adianta a gente fazer pensamento positivo. Sabe pensamento positivo? Não, eu vou conseguir, fechou, eu vou conseguir. Não consegue dar um passo, porque é mais profundo do que o pensamento positivo, de ficar repetindo, né, verbalmente. É mais profundo do que isso. E por que as pessoas não conseguem ter resultado na vida, né? Não consegue avançar, não consegue sair do lugar. Às vezes você encontra com a pessoa 20 anos depois, ela está do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas. Ela está bloqueada na causa. Ela tem uma causa que não foi tratada. Outro exemplo, o iceberg. Não tem o iceberg, aquela pedra gigante de gelo? A ponta do iceberg, né, tem a ponta e o mar. Aqui embaixo é gigante. Então, o bloqueio é essa pedra gigante que está no fundo. O que aparece lá é a ponta do iceberg, que a gente fala, né? Isso é só a ponta do iceberg. Você está vendo só um pedacinho. Hã? É o medo. É o medo. É o que está aparecendo. Mas o que causa, o que segura aquilo ali, está lá por baixo. E é gigante. Então, quando você faz pensamento positivo, por exemplo, você está tratando ali, querendo quebrar aquela pontinha. Mas o gigante está lá. Vai continuar lá. Então, mas o medo, gente, ele não é de todo ruim, tá? Ele é uma proteção que a gente tem para se cuidar, para se proteger das coisas mesmo, tá? Então, medo de, sei lá, isso não vai acontecer, se aparecer um leão aqui, ou, sei lá, cair um avião aqui do lado, eu vou ficar com medo. É natural, ok? É pontual. O problema é quando esses medos, essas sensações, elas começam a ficar excessivas e constantes. Vai limitar a sua vida, né? Então, exemplo, vamos lá. Pânico, ataques de pânico, síndrome do pânico, transtorno do pânico, que é o quê? São crises intensas de ansiedade. O pânico é uma ansiedade. A ansiedade, a gente não vai tratar disso hoje, né? Mas a ansiedade, ela tá dentro do espectro do medo. Não sei se vocês sabiam disso. Fobias. Fobia é um medo irracional. Ele está relacionado a alguma coisa, um objeto, uma situação específica, alguma coisa, mas é um medo que não representa um risco real, de fato, uma fobia, ok? Medo de barata. É fóbico, porque a barata não vai fazer um mal para a pessoa, não vai me destruir, não vai me matar, não vai me... nada. É nojento, mas não vai me causar um dano maior. O medo, ele vem para proteger. Então, você tomou um susto, você está com medo, aí você se recupera, resolve o que vai fazer, beleza, se protegeu. Agora, quando você toma susto com tudo, você fica sempre em estado de alerta, assustado com a vida. Então, tudo te faz isso. O pânico faz isso. A pessoa para de sair de casa, vai só piorando. Então, esse adoecimento compromete todas as nossas relações sociais, de trabalho, causa um sofrimento psíquico muito grande, a pessoa sofre muito, além de não ser compreendido, muitas pessoas não compreendem os transtornos mentais, né? Porque viram transtorno mental, o medo excessivo, e isso faz o quê? Você foge dos seus alvos, você nem sonha mais, você nem tem mais desejo na vida, você muito menos pensa em alcançar alguma coisa que você queira. E isso vai afetar diretamente aonde? Na sua autoimagem. Então, uma pessoa que tem uma autoimagem nesse estado, ela não vai saber quem ela é.
que a gente já falou na live passada sobre identidade. Ela não vai se dar conta de quem ela é. Então, ela vai continuar repetindo esses comportamentos que são tóxicos e isso vai virando um ciclo vicioso. E a pessoa não consegue sair do lugar. Tudo começou no medo. E o medo que apareceu, e tem a base do iceberg toda. O medo, ele tira você do caminho, te distancia para você fazer aquilo que foi proposto por Deus para você fazer na sua vida. Ele te distancia disso. É uma força poderosa que afasta a gente daquilo que a gente é e daquilo que a gente veio fazer na Terra. Então, e como é que isso funciona dentro do nosso cérebro? Só um pouquinho. Gente, vamos botar coraçãozinho pra gente, né? I love you, I love you. Bota os coraçãozinhos que o Instagram vai entregar para mais pessoas. Falar em coraçãozinho, já falei da minha sogra, preciso falar da minha mãe e do meu pai, que também estão na live ali agora, tô vendo ali. Beijo, sogro, sogra. Isso, principalmente Michela, né? Que é nora, tem que puxar saco, né? Você não vai ficar com medo depois. Vamos lá. Como é que o medo ele funciona dentro do nosso cérebro? Né? Pela neurociência, o nosso cérebro é dividido em algumas partes. Eu vou me deter em 3 partes específicas aqui. A primeira delas chama-se... E assim, pode parecer um pouquinho teórico, mas você vai entender. Eu vou ser bem didático para você entender qual é o mecanismo ali, né? Beijo, Sandra. Beijo, querida. Daniara. A galera de São Paulo tá toda aí. Uma primeira parte chama-se neocórtex, que é a parte racional. É aquilo que a gente identifica as coisas, a parte cognitiva. Então, quando você tem uma situação, por exemplo, eu tenho a fobia de barata. Então, quando você vê a barata, é o neocórtex que identifica, tem uma barata ali. Ou quando eu tenho medo de mudança, eu preciso fazer uma mudança, preciso mudar de trabalho, preciso mudar de casa, preciso mudar de comportamento. É o neocórtex que identifica aquilo ali. Opa, é uma mudança. E aí o que o neocórtex faz? Ele chama uma segunda parte do cérebro, chamado sistema límbico. Essa parte é responsável pelo emocional. É nessa parte do cérebro que ficam registradas as imagens, as experiências que a gente teve, as vivências que a gente teve. Então, quando o neocórtex ele identifica o negócio, ele vai lá no límbico e fala assim, límbico, o que você tem aí? O que você me diz dessa situação? Aí o límbico vai lá, procura lá, processa o que tem, e aí ele fala assim, eu tenho isso aqui. E aí ele vai buscar os registros que você teve lá atrás. Registros esses que muitas vezes são os fatores limitantes que geram os bloqueios que Michela falou. São os fatores que são as causas do medo, né? E não o medo é só o efeito, né? E aí o límbico vai lá, faz, e fala, encontrei isso aqui. Aí ele vai para um terceiro, que é o chamado reptiliano. O reptiliano é responsável pelas ações. É aqui que você vai lutar ou fugir, né? E aí, só curiosidade, esse nome reptiliano, ele vem de répteis, né? Que é o sistema mais primitivo que a gente tem. Então, entende-se, né, pelo esse estudo, que o que acontece com o homem primitivo, né? Ele tinha 3 necessidades, que era fugir das ameaças, correr atrás, né, enfrentar, lutar para conseguir a caça, para conseguir se alimentar, ou ficar em stand-by, que era o momento que ele estava tranquilinho. Então o reptiliano vai fazer você ou lutar ou fugir, que são as reações que a gente tem diante do medo. Lutar, né, enfrentar o medo, ou fugir. Então, esses 3 camaradinhos aí, o neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano, eles trabalham nisso. Só que eles trabalham exatamente nessa ordem. O neocórtex identifica, pergunta qual é a emoção para o límbico, e o límbico, a partir da emoção, fala para o reptiliano, faça isso ou aquilo. Então, o que acontece? As nossas ações são todas baseadas nas nossas emoções. São as emoções. Não adianta você falar, não, mas é o meu consciente. Não, as nossas emoções que determinam quais são as nossas ações. Então, se na sua emoção você tem registros de bloqueios, de questões difíceis, de emoções como é que fala? Você falou? Experiências negativas, né? Impactos muito negativos, o seu límbico vai falar, não age porque tem um registro aqui negativo, né? E aí, como é que a gente faz com isso, né? Um dos passos mais importantes que a gente precisa, então, é conhecer quais são os nossos medos, né? Porque a gente não pode lutar, a gente não pode vencer uma coisa que a gente não conhece.
Então, o primeiro passo é conhecer, é identificar esses medos, né? E a gente tem uma mentoria, que depois a gente fala para vocês, mas durante a mentoria, o que a gente faz? A gente esmiuça isso, leva você a identificar quais são os seus medos, leva a identificar quais são as causas desses medos, e aí a gente faz um trabalho de desbloqueio e de ressignificação dessas emoções, porque não é a emoção que conduz tudo? Então, quando você entende qual é essa emoção, desbloqueia essa emoção e depois você ressignifica, quando o seu neocórtex fala assim, ô límbico, o que tem aí? Você já desbloqueou e já ressignificou, ele vai ter um comportamento diferente, então a sua ação vai ser diferente, entende? É dessa forma que o cérebro trabalha. O problema, gente, é que quando as pessoas elas querem, nós, né, queremos ter uma vida melhor, ter autoridade sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sobre tudo, trabalho, vida familiar, tudo. Só que a gente não quer enfrentar aquilo que limita a gente. Então, tipo, vou viver de sonho. Eu deito no sofá, fico sonhando que tá tudo ótimo, minha vida vai ser ótima um dia, porque eu não consigo levantar para fazer algo para mudar como está a minha vida. Então, esse que é o problema. A gente quer, mas a gente não age. Quando você se dispõe a enfrentar isso, porque você enfrentar o medo, você voltar para dentro de você mesmo e se conhecer melhor, tudo isso é um enfrentamento. Você vai para o confronto, porque nem tudo são flores mesmo, né? A gente vai encontrar um monte de coisa que a gente não vai gostar, a gente vai ter que mexer onde a gente não quer mexer porque dói. Não é fácil mexer lá no iceberg, é muito difícil, mas é possível. Então, quando você começa a enfrentar isso, de frente mesmo, né? Com força, com vigor, com coragem, você começa a ter governo sobre a sua vida. E aí os seus resultados vão mudar. Isso é fato. Então, falei um pouquinho anteriormente sobre a questão do cérebro, né? Mas o que a gente precisa também ter em mente? Que nós pessoas, nós somos divididos em 3 partes. Nós não somos só mente, não somos só cérebro. Nós somos corpo, alma e espírito, né? E o espírito é aquilo que deve governar as nossas vidas. Se o nosso espírito deve governar sobre a nossa alma e a nossa alma governar sobre o nosso corpo. Então a gente precisa entender o seguinte, quando a gente foi criado, lá na criação, a gente foi criado perfeito. Deus nos fez perfeito, o nosso cérebro funcionando perfeito. Acontece que, desde a entrada do pecado, bagunçou tudo. Então o nosso cérebro começou a ficar desnorteado. E é por isso que ele tem medo. Porque em 1 João, a Bíblia diz que o perfeito amor, e esse perfeito amor é o Criador, ele lança fora todo medo. Então, se o nosso cérebro funcionasse perfeitamente como ele foi criado, ele recorreria sempre a esse amor, e aí a gente não teria medo, por exemplo. Muitas coisas que a gente faz é porque a gente está fora do plano inicial. E está fora do plano inicial por conta do pecado, né? Então, por isso, a gente entende que o medo e o amor, eles são antagônicos. Quanto mais você se aproxima e se envolve com o amor genuíno, mais longe você fica do seu medo. Do contrário também, quanto mais você alimenta o seu medo, né, e o medo ele é alimentado pelas nossas atitudes, né, ele é um monstro que se levanta e aí a gente vai alimentando esse medo, dando corda para ele, né? Quanto mais você se aproximar do amor genuíno, mais longe você vai ficar do seu medo. Então, estar conectado com Deus é a parte determinante para a gente vencer os nossos medos. Não basta só a gente entender no cérebro e não basta só também a gente estar conectado com Deus, né? Tem uma parte que Deus vai fazer a partir da sua oração, da sua entrega, do seu relacionamento com Ele, do seu envolvimento, da sua entrega ao Espírito Santo de Deus, mas tem também uma parte que você precisa fazer, que é cuidar dessa parte emocional. Então, e para cuidar da alma, né, que a alma são as emoções, é a mente, são os pensamentos, a gente precisa ter um estado de consciência, isso é através do que a gente já falou na última live, é através do autoconhecimento. Tá gravado, né? Tá gravada a live, tá, gente? Lá no IGTV, tanto no meu Instagram quanto no do Márcio. Então, se vocês não viram ainda, quem não viu, é legal, porque dá uma base para o que a gente está falando hoje. Isso aí, Paula está falando aqui, se não conseguimos enfrentar nossos medos, em nenhum momento seremos fortes. Isso aí. A gente precisa de coragem para enfrentar os nossos medos. Só uma coisa, ela falou também uma frase bem interessante ali, né? Medos de estimação, né?
Quando a gente tem um animalzinho de estimação, a gente cuida, dá comida para ele, né? O problema é que quando a gente tem um medo de estimação, a gente vai dando comida e vai ficando grande, daqui a pouco ele devora a gente, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter com essas coisas da estimação, como o pecado de estimação, né? E tem outra coisa também que eu até lembrei agora. Existe uma coisa chamada o medo do medo. O que é o medo do medo? Eu tenho medo daquilo, eu tenho tanto medo daquilo que antes do negócio de vir uma situação parecida, eu já tô com medo do medo que eu vou sentir. Entenderam? Então, eu sinto, o medo é uma antecipação daquele sentimento ruim de medo que eu já sei que eu tenho, já está gravado aqui, que eu vou ter, então eu já sinto aquilo antes de chegar lá. Quer ver? A pessoa tem medo de andar de avião, de voar. Tem muito medo de andar de avião. Então, olha, vai ter uma viagem assim, de trabalho, você vai de avião. Pronto, acabou. Ela já está com medo. É o medo, ela não está com medo daquela hora, porque ela não está dentro do avião. Mas ela já está para passar dias com medo do medo que ela vai sentir lá no avião. Tá entendendo? Então, assim, o medo é algo que toma conta mesmo. Se você deixar, ele é um monstro, que ele vai crescendo se você alimentar. E isso que a Paulinha falou é importante, porque se você enfrenta, ele recua. Se você recua, ele enfrenta você, ele vai para cima de você. Então, sobre o autoconhecimento. Ele vai te levar a mergulhar dentro de você, e a gente já falou sobre isso. Quando a gente entra para dentro de nós, a gente encontra Deus. Ele está lá. Então, essa conexão. A gente tem a conexão com Deus, que é o Espírito. A gente tem cuidar da alma, da mente e desbloquear. Então, por que às vezes, eu estou orando há tanto tempo para Deus tirar isso de mim e isso não acaba? Porque você está mal, você está em pecado, você não está orando certo. Não é isso. Você está conectado com Deus, está ok. Mas tem uma outra parte que você tem que fazer, que é tratar da mente e o corpo. Então a gente é corpo, alma e espírito. Não adianta eu desbloquear minha mente com medo de altura, eu pedir a Deus, me conectar com Deus e Deus me abençoar, e eu estar ali confiando, na confiança que Deus me deu, né? E aí eu não usar o meu corpo para vencer esse medo. Eu tenho que vencer, é com o corpo. Eu vou lá no lugar alto e vou ficar olhando lá de cima. Entende? Então, esse alinhamento nem estava no script falar isso, né? Do corpo, alma e espírito, esse alinhamento que traz uma plenitude pra gente, que faz a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, apesar das circunstâncias, dos problemas que todo mundo sempre tem, a gente continua a ter. Tem uma ilustração, eu não sei quem conhece essa ilustração, que diz de um homem que caiu de um penhasco, né? Um escalador, que fala? Um alpinista, né? Um alpinista, e ele ficou preso por uma corda. E aí ele era alguém que cria muito em Deus. E aí ele começou a orar e pedir a Deus que o tirasse dali, né? E aí nisso passou um homem com um barco simples embaixo, assim, né, de onde ele estava escalando. E esse homem falou: pula aqui que eu te ajudo, me dá a mão aqui, vou te ajudar e tal. E ele respondeu: não vou não, porque Deus vai me tirar daqui, Deus vai me salvar. Esse homem, então tá, foi embora. Aí nisso veio um helicóptero, parou do lado, falou: moça, você tá precisando de ajuda aí? Vem cá, me dá a mão aqui, vamos fazer uma transferência, vem pra cá pro helicóptero, deixa eu te ajudar. Aí ele respondeu: não vou não, porque é Deus que vai me tirar daqui. E assim foram outras circunstâncias. O que acontece é que Deus já estava dando a providência para ele, mandou o barco, mandou o helicóptero para tirá-lo, mas ele estava esperando uma outra coisa. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente fica esperando, né? Pede a Deus, ora e não faz aquilo que a gente precisa fazer. Então, se algumas coisas elas acontecem no mundo espiritual e algumas coisas acontecem no mundo natural. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, né? Então, se a gente está nesse mundo, tem coisas que são naturais. Quando você sente uma dor, você quebra um braço, por exemplo, e você sente uma dor, é natural você sentir, faz parte do processo. Isso não é espiritual, é natural. Então, tem coisas que são naturais e tem coisas que são espirituais. Você pode orar e Deus trazer o recurso e cessar a sua dor. Mas não vai deixar de doer quando você quebrar o braço. Então, a gente precisa entender que tem os dois lados. Então, tem coisas que nós precisamos fazer. E aí, essa questão de tomar consciência disso, reconhecer os nossos medos, tomar as atitudes que a gente precisa
para vencê-los, né, identificá-los e não negá-los, como a gente falou no início, né? O fato de eu negar alguma coisa não vai deixar ele existir. Então, são nessas coisas que a gente precisa fazer. Deus vai nos ajudar, né, a aproximar com amor, que lança fora todo medo. Mas, como a Michela bem disse, né, é quando a gente começa a se entender, quando a gente mergulha para dentro da gente, começa a trabalhar o autoconhecimento, aqui dentro a gente encontra o Criador, a gente encontra Deus. E Deus é amor, né? Então, quando a gente encontra com Deus, que a gente encontra com amor, esse amor começa a lançar fora todo medo. Mas para isso eu preciso mergulhar para dentro de mim, eu preciso mergulhar no processo de autoconhecimento também. A Sandra está falando aqui, eu tenho medo de multidão, é uma espécie de fobia. E quando sei que preciso ir em algum lugar cheio, já fico até com falta de ar. Isso aí. O seu corpo já está acionado para aquilo ali. Aquela situação já vai para o corpo, você viu? Porque o medo ele traz, é a questão que a gente não falou muito, mas ele traz esses sintomas no corpo. Taquicardia, falta de ar, começa a suar frio, tem vários sintomas. Então isso aí, Sandrinha, já é o medo do medo, você já viu? Você já tá lá no medo do medo. Mas isso aí, Sandrinha, tá na mentoria, a gente vai cuidar disso, viu, Sandra? É certo, já começamos. Criar estratégias para vencer o medo. Fala aquela coisa do... Bem legal isso. Quando, né, no livro de Josué, na Bíblia, Deus disse a Moisés que enviasse 12 espias para uma terra que eles estavam buscando, né, que eles teriam que passar antes de chegar na terra prometida. Né? E aí aconteceu que foram lá os 12 e lá eles viram que naquela terra tinha muitos gigantes, tinha coisas muito grandes para serem vencidas. E quando eles voltaram, 10 deles responderam que não tinha como, que os gigantes eram muito grandes, que as situações eram muito, muito difíceis. E apenas 2, Josué e Caleb, disseram que se Deus era com eles, eles poderiam sim ir lá e vencer. E aí, o que a gente aprende com isso, né? Que muitas vezes a gente quer chegar na Terra Prometida, mas a gente não quer enfrentar os gigantes. E quando você sabe que você está com Deus, você pode ir, né? Ele disse lá para Josué, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus não falou para ele assim, não fica com medo, não precisa ter medo. Porque tudo bem ele ter medo, o que ele não pode é se submeter ao medo. E aí, para ele não se submeter ao medo, ele precisa entender quem ele é. E aí ele entendia quem ele era. Daí vem a coragem, né? Daí vem a coragem. Vai com coragem, se veste de coragem e vai com medo mesmo, como alguém falou aqui. Alguém disse aqui também de criar estratégias. É a Soninha, né? A Sônia que falou. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Temos que enfrentar com medo mesmo, exatamente. Paulo também disse, né? Quando estamos fracos, é que somos fortes. Né? Então as estratégias existem, né? Tanto no espiritual quanto no mental, né? E aí, como a gente disse, né, corpo, alma e espírito, né, quando você tem esses sintomas, né, fica muito tenso com uma coisa, fica nervoso, fica suando frio, fica com taquicardia, isso mostra que existe essa conexão corpo, alma e espírito. Né? Nós somos triunos, não tem como escapar disso. E aí, o vencer o medo, né, passa pelo identificar, passa pelo tratar, passa por crer, passa por se aproximar do amor. Então, o que a gente queria dizer para vocês nessa noite é isso. Quais são os medos que têm realmente sufocado a sua vida, não tem deixado você ter um ano legal, sabe? Hoje a gente está muito, né, com medo de pegar o coronavírus, o medo dessa pandemia, e muitas vezes esse medo ele tem bloqueado a gente. E aí é importante dizer uma coisa aqui. Medo é uma coisa, precaução é outra coisa. Tá? Então a gente tem que ter precaução sim contra o vírus, a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar as aglomerações, etc, etc. Todas as orientações que a gente tem. Isso é precaução. Mas se eu viver com medo, aí eu não faço nada. Aí eu falo que eu não consigo trabalhar, não posso ter renda, não posso sonhar, não posso me relacionar com alguém. Posso me relacionar com alguém, eu tenho a internet para isso, eu tenho outros meios. Né? Então precaução é uma coisa, medo é outra. Não deixe que o medo te paralise. Se esse propósito aqui que a gente tem de 2020 único, se você ficar paralisado no medo, vai ser mais um ano que você vai passar refém, vítima, escravo de alguma coisa. Você nasceu para estar por cima, não por baixo, acima dessas coisas. Você foi criado para isso, essa é a sua essência. Então, o que a gente quer te incentivar é isso, que você pegue essas chaves. Quem chegou depois na live aí, essa live vai ficar gravada. Então, ela é curta, dá para dar uma olhadinha lá.
a gente tem esse propósito de abençoar vocês, de transbordar com aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, daquilo que a gente tem aprendido, Deus tem nos dado a oportunidade de aprender, aquilo que a gente tem se dedicado a estudar, né? Gente, queria fazer uma proposta para vocês, a gente nem combinou isso. Vocês podiam fazer um print, não, nós vamos fazer um print, vamos colocar lá na minha página, na página do Márcio, e aí eu queria que vocês comentassem lá o que você tirou de código, assim, que você mais chamou a atenção na conversa de hoje. Porque as outras pessoas podem ver, podem se interessar, começam a conversar e a gente vai transbordando na vida de mais pessoas. Porque eu tenho certeza que alguém aqui ouviu alguma coisa hoje que nunca tinha ouvido falar. Isso é muito comum, porque ninguém sabe tudo, né, gente? Então, tem novidade, sempre tem novidade. Então, eu queria que vocês fizessem isso. A gente vai postar lá no feed, aí vocês dão uma passadinha lá e comentam: ah, eu achei isso e isso interessante, ah, eu não sabia disso, aprendi hoje, tá? Ou deixa pergunta também que a gente responde. Isso aí. Beleza? Então, deixa eu fazer o print aqui. Tem duas câmeras, né? Isso ficou bom. Beleza, gente. Ah, Paulinha, tem uma ilustração para te mandar de um trabalho que eu fiz com a Duda. Ótimo, manda sim, tô esperando. Tá bom, gente? E aí, aquilo que você quiser perguntar e não tá afim de perguntar lá para todo mundo ler, pode mandar um direct também que a gente vai trocando ideia, tá? A gente tá aqui para isso mesmo. Juliano, Daniara, um abraço, um beijo para vocês. Beijo, queridos. Grazi, tem tempão que eu não te vejo também, Grazi. Tá vendo um pessoal aqui das antigas, muito legal rever essas pessoas. Gente, ó, a gente não fala oi com todo mundo porque não dá pra ver todo mundo. Mas quem comenta a gente sempre vê, tá? Só fica a dica. Quem faz pergunta, quem faz um comentário a gente sempre vê. Tá bom, gente? E aí, aguardem o próximo episódio, a gente vai ter mais alguns, né? E a gente vai falar de coisas... Você pode falar o próximo tema? Pode, né? Pode, porque aí cria uma expectativa. Cria uma expectativa? Ou então, não. Pra você já se organizar aí. O próximo tema é o seguinte: você e as suas pseudo-incapacidades. O que você acha que você não é capaz? O que você tem lutado a vida inteira, não tem conseguido, e você se coloca como incapaz? Você pode saber que existem muitas pseudos, né, incapacidades dentro de você. Então, esse programa a gente vai divulgar quando vai ser, provavelmente na semana que vem, né, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E aí, que a gente possa contribuir um pouquinho mais com vocês. E aí, vocês sabendo de alguém também que pode ser proveitoso para essa pessoa, já fala, já divulga também, porque a gente está com esse propósito de transbordar e que você também entre com isso, nesse propósito com a gente, de transbordar na vida de outras pessoas. Ok, pessoal, beijos. Olha, beijo para meus mentoriados também que estão aqui. Beijos, queridos. Muito bom estarmos juntos. Então tá, a gente tá com vontade de ficar. Você reparou que a gente não tá querendo ir embora? Pseudo-incapacidades, isso mesmo. Vamos conversar sobre isso. Ah, outra coisa. Caixinha de pergunta que eu sempre coloco lá no Stories. Quase ninguém vai lá responder minhas perguntinhas. E aquilo ali, gente, não é à toa, assim. É para preparar vocês para o tema e para dar subsídio também. Por exemplo, eu perguntei: você tem medo de quê? Né? Botei umas opções lá. E aí ajuda a gente a montar o que a gente vai falar aqui, entendeu? Não é aleatório as caixinhas de perguntas. Então, quanto mais vocês interagirem com a gente, mais personalizado vai ficar a nossa conversa. Isso. Quem está no meu Instagram, o Instagram da Michela é @Michela TESCH. Depois você bota lá no feed. Coloca aqui nos comentários para mim. Porque aí essas caixinhas de perguntas, essas coisas, vai sempre no Instagram dela. Né? Então você pode olhar lá, participar lá. Aí, ela colocou nos comentários aí, ó. @Michela TESCH. E a gente faz esse trabalho sempre junto. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Boa noite, gente. Bom Muito final obrigada. de semana. Tá? Deus abençoe vocês. Amém. Um Beijos. abraço. Tchau.